E aí, seus filosofeiros, estamos de volta em mais um episódio da série Pensadores. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no pitoco de se inscrever, no pitoco do like e no badalo para receber as notificações. E se esse vídeo terá efeitos especiais ou não, dependerá da longitude desse vídeo. Porque eu falarei nada mais, nada menos de que Guilherme de Ockham, Ockham ou Ockham. Eu já ouvi essas três pronúncias. Ockham, Ockham ou Ockham. Então eu não sei de quem é a navalha. Como eu escuto mais falar navalha de Ockham, eu vou chamar de Ockham. E vou procurar falar pouco o nome de Guilherme de Ockham. Embora é bom falar muito o nome por causa do que... Bem, enfim, vamos lá. E de onde eu tiro? Bom, as obras nas quais eu me baseei estão aqui embaixo no link. Tem um link para elas e outras obras que, enfim, como você sabe, aqui sempre tem uma tuia de livros. Bom, Guilherme de Ockham foi... Você percebe, antes de tudo e antes de falar no próprio, você, não sei, se você tem acompanhado o canal e conhece o canal, você deve ter percebido que está acontecendo uma espécie de engenharia reversa no tempo. Eu comecei falando por Nietzsche essa série, Pensadores. Um monte de merda sobre Nietzsche, mas também, é lógico, quem não fala merda sobre Nietzsche? Afinal, só Nietzsche sabia quem era Nietzsche. Mas está aqui em cima, com uma música de fundo péssima, por isso que eu fico com... Assim, hoje eu fico muito mais duvidoso em relação a como colocar a música de fundo, sabe? Mas aí o que acontece? Ele e Kierkegaard de novo, Kierkegaard. Eu vou falar de Kierkegaard. Eu não vou colocar o card aqui, mas vou colocar o link abaixo para o vídeo e no finalzinho, onde dizem que é melhor colocar os cards, eu colocarei para um vídeo de Kierkegaard. Porque eles são de onde parte o existencialismo. Eu falo de Sartre, né, onde se consolidou esse termo existencialismo. Mas o existencialismo surgiu no fim do modernismo, no fim do pensamento moderno. E aí eu falo depois na ligação de, né, Kant e Hegel, que é o fim do idealismo, o começo do romantismo e já partindo para essa ruptura que ia culminar no existencialismo. E agora eu venho falar de um filósofo que é considerado, vamos dizer assim, a ruptura, o princípio da ruptura com a filosofia medieval, com a filosofia escolástica. Que caralhos é escolástica? Bom, como a engenharia reversa vai ficar assim. Vai ficar assim. Esse canal é assim. Eu falei de Platão em um vídeo, vou colocar no card aqui, sei lá, falei antes. Mas falarei de novo, porque assim ele vai fazer a engenharia reversa para depois andar para frente. E depois fazer outra engenharia reversa ele mesmo, porque isto não é filosofia. Inclusive eu vou indicar um canal que fala sobre Guilherme de Ockham, realmente muito bem, muito sério, muito... enfim, vou falar sobre... esse canal se chama Isto Não É Filosofia, mas o cara é um professor de filosofia. E aqui temos diante de vós um filosofage fluencer, ou seja, um conceito que eu ainda vou explicar também depois. Para quem conhece o canal já sabe, já ouviu falar, mas não sabe o que é.
Mas é isso aí. Porque explicar tudo que eu sou é muito complicado. Você consegue explicar tudo que você é? Não, né? Pois é. Então vamos começar aqui com Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, eu marquei uma passagem neste livro aqui, que é o Manual de Filosofia Básico, que tem muito pouco sobre ele, mas tem o suficiente, né? As verdades da revelação, objeto da teologia, têm a fé como único fundamento, sendo inútil o recurso à razão para reforçá-las ou esclarecê-las. Ou seja, recorrer à razão quando se necessita de fé é completamente absurdo, né? Você ter que recorrer à razão. Com isso, Guilherme de Ockham aponta o caminho para o caminho que será seguido pela filosofia moderna na busca da total autonomia da razão. Veja bem esse princípio autonomia da razão, que ele estará presente na filosofia moderna com muito mais força, sobretudo nos empiristas, né? Eu creio que já falei sobre empirismo também. Autonomia da razão e a pesquisa científica em relação aos dogmas e à religião. Então temos aqui o filé da coisa, que é a separação da filosofia barra ciência, separação da filosofia barra ciência, porque o que acontece? Na Idade Média se tinha o pensamento aristotélico, eu teria que falar das categorias de Aristóteles, teria que falar, e tudo categoria metafísica, categorias de Aristóteles, das formas de Aristóteles, enfim, de toda uma construção antiga que depois ficou encaixada na Idade Média, na escolástica, né? Onde era possível explicar a existência de Deus no sistema escolástico, que a teologia era a ciência das ciências, ou seja, a teologia era para pessoas escolhidas e era para pessoas que tinham um entendimento muito acima da média e era a ciência das ciências. E ela se fundamentava no primado da fé, mas ela admitia a razão, logo ela usava todas as categorias aristotélicas. Aí Guilherme de Ockham chega e faz simplesmente assim, pera lá, se é uma questão de fé, e assim, quando você vai olhar, né, o cristianismo, esquece o cristianismo, volta ao princípio e para em Jesus, você vê claramente que o princípio é a fé. E se você for fundamentar qualquer coisa em termo religioso, você já vai ver que o princípio é a fé. Então, se o princípio é a fé, aí tem um texto, né, que é muito interessante, que fala sobre isso. Respondendo ao argumento ontológico, né, que é o argumento teológico também, que explica Deus, que explica a existência de Deus com base na razão. Respondo ao argumento dizendo assim, como aquela conclusão em que se predica que Deus é uno e trino em qualquer conceito, não pode ser provada em diversas ciências, mas apenas na teologia, pressupondo-se a fé. Também aquela conclusão na qual o conceito Deus, ou Deus, entre aspas mesmo aqui, descrito como aquele que é melhor de todos os outros, seja o que for que se predica dele, ou seja, você dá um predicado a Deus. Por isso, conclusões como essas, Deus é bom, Deus é sábio, etc., tomando-se Deus dessa maneira, não podem ser provadas em ciências diferentes. A razão é que, entendendo-se Deus assim, não é naturalmente evidente que Deus é, como ficou inferido pelo raciocínio acima. Não é uma coisa evidente, porque, assim, pela razão se chegava
a uma conclusão de que a natureza manifestava Deus e Deus seria autoevidente. Deus se mostraria e seria uma coisa óbvia. Aí ele faz a simples pergunta, e assim, basta essa pergunta, isso já é uma navalhada em tudo, inclusive derruba todos os castelos aristotélicos e resume tudo a uma coisa só. Deus ou metafísica, que a teologia juntava, né? A teologia juntava metafísica, filosofia, com ciência e com filosofia. Ciência, filosofia e teologia. Era uma coisa junta, né? Se a fé é um artigo fundamental, a fé, ela não pode, ela tem que estar acima do que a razão pode explicar. Ela tem que estar acima da razão. A fé, ela tem que ser uma coisa que a razão não possa explicar, porque senão não depende de fé. Porque assim, uma coisa manifesta, empírica, demonstrada, né? Coisa empírica, demonstrada, ela não depende de fé. Ela não depende de fé. Ela pode ser demonstrada. Entende? Então a relação entre a explicação entre mim e o objeto, quanto menos complicações eu colocar, quanto menos entes existirem entre a explicação do que eu quero falar e do que aquilo que é, quanto menos entes houver, mais clara fica a explicação. Ou seja, a navalha de Ockham, ela tira os entes, as categorias que não podem ser provadas empiricamente e fica só com aquilo que pode ser demonstrado. A física moderna, por exemplo, ela fica com só o que pode ser demonstrado. Mas a física quântica não mostra o colapso de função de onda, não mostra a dualidade onda-partícula, que é um paradoxo, que equações não conversam entre si. Mostra. Mas veja, tudo isso tem uma lógica probabilística. E ela nasce aqui. Ela nasce aqui. Ela nasce... Veja bem, não é que Ockham, Guilherme de Ockham, tenha imaginado assim partículas subatômicas, enfim, que o mundo é feito de partículas, então o que é demonstrável, se o que é demonstrável são as partículas, não. Ele já veio para a substância demonstrável, de acordo com o que era, até porque assim, entre os atomistas gregos, né, que postularam a existência do átomo, até a descoberta do átomo, foram milênios. Então, assim, está muito distante. Nesse tempo, não se falava em átomos. Estamos na Idade Média, certo? Se falava em física, metafísica, né? Você tinha as categorias, você tinha o sujeito e o predicado, então você tinha a vermelhidão do óculos, a vermelhidão da parte de trás, né? Então é um predicado que dá. E aí você tinha duas escolas, você tinha o realismo e você tinha o nominalismo, que partiam do princípio, se você for voltar na história, né? E aqui eu vou tomar muitos atalhos, porque filosofia de tudo, você sabe, aqui é atalho. Se você quiser detalhe, eu vou indicar canais abaixo com detalhes. Aqui é atalho, aqui é diferente. Aqui as coisas são diferentes
E quando é legal, coisa diferente. Você vai entender depois. Você vai entender. Quando você andar por aqui, você vai entender por que as coisas aqui são diferentes. Porque tem que ser diferente, porque se for igual, é mais um. É igual, é a mesma merda, só que é diferente. Sim, voltando. A vermelhidão do óculos é vermelha. É um atributo que eu dou ao óculos. Os nominalistas, eles dizem que o atributo que eu dou, ele não tem razão nenhuma senão o nome, só para referir-se à coisa. Os realistas, eles acreditavam que aquilo tinha uma res, que aquilo era a coisa. Então a vermelhidão do óculos era a coisa do um atributo, ele tinha uma realidade própria. Ele não era vazio de sentido. Se você remonta às ideias de Platão, remonta ao idealismo platônico. Então, quando se fala realismo, você tem muitas escolas, você tem muitos campos, você tem na filosofia, você tem realismo em épocas diferentes, tratadas de forma diferente, por filósofos diferentes. Na literatura, você tem realismo como manifestação literária completamente diferente. Então você já está vendo aqui que não só estou falando de Ockham, de Guilherme de Ockham, estou falando já de literatura e que realismo em literatura não tem nada a ver com realismo em Platão. E não tem nada a ver com realismo em outro filósofo, em outro pensador. Então, assim, bem-vindo ao mundo da filosofia. As definições sempre dependem da perspectiva daquele filósofo, daquele pensador. E o que é importante em Guilherme de Ockham é essa separação, porque assim, essa separação entre filosofia / ciência e religião é uma separação entre, e isso ele faz abertamente naquele tempo, na Idade Média, né? Claro, com apoio de um rei que, enfim, também era contra o Papa, né? Não, assim, não admitia que assim, o Papa mandasse, ele dizia, eu sou o rei, porra, se eu sou o rei eu mando. O que o Papa pode? Ele pode me aconselhar, ele pode me mandar, não. Né? Infalível, um homem como eu, infalível, não. Isso é um princípio, inclusive, cristão. Um homem infalível como eu, falível como eu, né? Se o único mediador entre os homens e eu é Cristo, como é que pode haver outro mediador senão Cristo, que é invisível? Porque se fosse visível, você poderia dizer, não, essa pessoa é o Cristo, mas assim, todo mundo que diz que é Cristo é doido, tá internado, né? Então, assim, tem, sabe? Então, você vê claramente que na Idade Média o que imperava não era um Cristo ligado, um cristianismo ligado ao Cristo, que colocava todo mundo numa semelitude, né, semelhança, não igualdade absoluta, porque havia e em toda a história da filosofia há, sempre está permanente esse elemento da singularidade do indivíduo, mesmo na coletividade, e mesmo nas filosofias onde a coletividade é mais importante, o elemento da singularidade sempre se faz presente, essa singularidade do indivíduo. Mas todos iguais, né? E o único mediador seria o Cristo. Então, se é o único, é o único. Então não há outro. Então não há que se falar numa razão, né? Ou seja, num teologos. Ele disse, não, teologos, se você quer propor um teologos, que ele seja separado da filosofia / ciência. Ou seja, o que hoje a gente chama ciência. Porque assim, naquele tempo, filosofia e ciência era a mesma coisa. Filosofia
e ciência era uma coisa só e continuou sendo por muito tempo. Né? O próprio Newton, Principia Philosophiae Mathematicale, não sei como é que se pronuncia, os princípios filosóficos da matemática, não sei o que, aquela coisa toda. Então, a filosofia, a matemática eram campos que estavam ligados. Eles foram depois se separando, inclusive a física, que era do campo, era um campo da filosofia. Na filosofia grega, se tratava da physis, né, que em grego se pronuncia physis, né, se tratava da physis, e se tratava daquilo que é ligado ao mundo das ideias. No caso, depois, em Platão, os filósofos já começaram a tratar o ser humano, já incorporou a questão de tem a physis, tem o mundo, mas tem um indivíduo que lida, que se relaciona com esse mundo. E o que é essa coisa? Porque assim, o que Sócrates questionava era, sim, beleza, existe a physis, né? Mas ela se autoexplica. E as minhas ideias em relação a essas coisas? Porque assim, esse óculos existe em relação a mim por alguma razão. Ele não só, as coisas não estão soltas no espaço, elas estão relacionadas de alguma forma, né? Para ele. Enfim, para Sócrates. Então aí já voltei bastante, né? Então, Guilherme de Ockham separa, ele diz a razão, ela pode responder um monte de coisas. Você pode estudar física, você pode estudar matemática, você pode estudar o funcionamento, as coisas, como é que elas funcionam, né? How it works, né? Como é que funciona o mundo, né? Como é que funciona um sistema solar, como é que funciona... Então isso tudo pode ser estudado sem a necessidade de metafísica alguma, nem de... Isso é muito... Porque a metafísica continuou por muito tempo de outra forma. Isso modificou o conceito de metafísica, né? De alguma maneira. Mas ela continuou persistindo por muito tempo. E até hoje se estuda metafísica de uma forma completamente diferente também. Eu não vou chegar, porque aí já vai misturar alhos com bugalhos. Mas ele separa esse campo, ele diz, olha, Deus é do campo da fé. E aí por que eu falo em Kierkegaard? Porque há um paralelismo do idealismo alemão que construía um sistema de uma realidade triadíaca, né? Comumente, vulgarmente chamada tese antítese. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre Hegel, vou colocar nos cards lá no final também, da realidade que é dialética, né? Que é o ser, a negação e a negação da negação, a tese, a antítese e uma síntese, né? Que seria a negação da negação após um experimento no devir, e aí o devir ele é contínuo e infinito, e ao mesmo tempo ele explica de alguma maneira um ser que é absoluto na fenomenologia do espírito. Então assim, ele traz ao mundo fenomenológico, ou seja, o nosso mundo aqui, material, a explicação do que seria o todo, o que seria universal, né? Como no caso dos universais de Aristóteles, tal, não sei o que Ockham com a navalha vai e corta. Aqui também temos universais aqui, numa forma de universalizar o conhecimento. A ciência como um todo, a ciência unida, como a razão é capaz de explicar o todo. A razão é capaz de explicar o todo, e o todo se dá numa relação dialética onde sempre há isso, onde sempre acontece isso, isso é um infinito e tal, não sei o quê. Isso pode ser explicado, isso pode ser esclarecido. E aqui Kierkegaard dá uma rasteira assim, não explica não.
Tem coisa que você não consegue explicar. Tem coisa que até hoje, fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas e mais fórmulas não responderam. Então, menos arrogância. Há uma verdade. Então, assim, o que a pessoa joga um balde de água fria, né? Mas ela não deixa, e é importante frisar, não deixa de considerar certos fatos. Só que assuma-se que esses fatos são especulativos. A filosofia da ciência, né? Hoje tem uma posição geral, assim, positivista, sintética, mas particularmente dizendo descritivista. Então, a física trabalha com modelos descritivos, probabilísticos. Essas probabilidades, na repetição, o que acontece? Você faz um teste, você faz outro teste, você faz outro teste, você faz outro teste, você faz outro teste. E sempre, em qualquer lugar do mundo, isso se chama revisão por pares, em qualquer lugar do mundo, você chega ao mesmo resultado, mesmo resultado, mesmo resultado, mesmo resultado, mesmo resultado. E isso aí é considerado, então, uma teoria científica. Por quê? Porque ela foi replicada. Ela pode ser replicada. Só que a filosofia trabalha com campos que não podem ser replicados, né? Um fenômeno pode ocorrer, por exemplo, agora. Pode ocorrer um fenômeno, né? E é nisso onde você pode passar a navalha de Ockham sem, veja bem, sem abrir mão da fé. Aí entra a questão, né? Porque o que Ockham combatia não era a fé. Ele combatia a relação do papado, do poder da igreja, com o poder político. Essa união é uma teocracia, né? Então, assim, até hoje existem, né? Principalmente no mundo islâmico, mas no mundo cristão também certas coisas tendem a... Até nas democracias você vê comportamentos que são relacionados a essas filosofias teocráticas. E o que é que Ockham diria? Diria o seguinte, né? Digamos aqui que aconteça um fenômeno. Aparece aqui um anjo, numa forma que enfim, não é numa forminha de asa, parece uma coisa estranha. E eu tenho certeza absoluta de que eu estou vendo. Chegam mais 30 e diz, rapaz, tu tá vendo? Eu tô vendo. Vamos dizer que seja esse óculos aqui. Um óculos mágico aqui, ó. Você tá vendo? Tô também. Tá. 30.000 pessoas viram. Só que ninguém filmou, ninguém gravou, ninguém consegue provar, mas 30.000 pessoas são testemunhas. Eu vi essa porra, eu vi. 30.000 pessoas viram. Beleza. Você chegar nessa cidade, porra, todo mundo viu. Mas você não tem um documento, você não tem nada para provar. Então o que acontece? Isso não é ciência. 30.000 pessoas, pouco importa. Porque você não tem um controle. Para ser ciência, é o seguinte,
Só é ciência aquilo que eu posso controlar, que eu posso assim, eu posso. Posso fazer o experimento? Posso. Como é que se faz o experimento? Você começa pelo passo A, passo B, passo C, passo D. Passo... Então, por isso a Navalny Ockham, ela diria o seguinte, ela diz, veja, você viu esse anjo, vamos dizer assim, né? Esse olhinho aqui, essa coisa, tal, que com raios, fumejando, uma coisa monumental, maravilhosa. Você viu, 30 mil pessoas viram, certo? Creia, porra. Você convive com essas 30 mil pessoas. Todo mundo confirma. Creia, cara. Creia. Você não é proibido de crer. O problema é que você não tem como transferir. Se você não tem como chamar de volta, ô, seu alienígena, aparece de novo. Se você puder fazer isso, veja bem. Se você puder fazer, ó, seu alienígena, pá, tá ele aqui de novo. Aí sumiu. Aí volta. Aí toda vez que eu faço, volta. Eu posso usar como cientista. É ciência. É ciência. Faça isso que ele aparece. Aí eu ensino para todo mundo, para um japonês, para um chinês, para um americano, todo mundo faz e ele aparece. E ele aparece. Aí é ciência. Mas se eu faço, ele aparece. O outro faz, não aparece, não é ciência. Então, esse ente só existe para mim. Entendeu? A diferença é essa. Ou seja, você é uma questão de fé. A fé é um absurdo, é uma intervenção, é uma intervenção. Se Deus é onipotente, ele pode fazer isso ou não? Pode. Porque é onipotente. Então, Deus pode criar um universo onde ele não existe? Pode. Deus pode criar um universo onde o único caminho para se crer seja a fé, mesmo que seja completamente irracional? Pode. Pode, porque assim, só o fato de ser onipotente pode. Ele pode existir sem existir? Pode. Mas existir não existindo? Pode. Onipotente pode tudo. Veja, onipotente pode tudo. Intervir e desaparecer e não querer aparecer? Pode. Ele pode aparecer quando quiser e não aparecer quando não quiser. Pode. Então, assim, Guilherme de Ockham, ele não era ateu. Mas ele diz, você pode ser ateu. Porque assim, eu não tenho como provar Deus para você. Entendeu? Eu não tenho como chegar assim e dizer, olha, apareça seu alienígena ou sua coisa, seu fenômeno metafísico, apareça. Eu não tenho como ficar replicando. Então, se eu não posso fazer isso, eu não posso provar Deus. Então, ele diria, eu creio, mas eu não posso provar para você. Então você pode ser ateu. Aí abriu as portas, no caso, para a filosofia moderna, que se estendeu e culminou no idealismo alemão e depois se distendeu, explodiu, se implodiu e em Kierkegaard teve toda essa... Ou seja, de alguma forma na história, aí já saindo um pouco de Guilherme de Ockham, porque eu gosto de sair mesmo, eu saio, eu dou volta, passeio em Sócrates, dou uma volta por lá, depois volto de novo. Mas antes disso eu queria fazer aqui um resuminho sobre o conceito de Guilherme de Ockham, que está nesse livro aqui, ó. É um livro bem popular, mas é um livro que trata legal do conceito. Bem navalhado no estilo de Guilherme de Ockham. Ockham, sei lá. Bem navalhado no estilo dele. Veja só, o teólogo e filósofo inglês Guilherme de Ockham estudou e lecionou em Oxford. Era frei franciscano. Frei franciscano. Inclusive, a filosofia era bem Francisco de Assis, né?
voltar para o mais simples, voltar para Jesus, que é o mais simples. Então, tem essa coisa, esse apelo de voltar para o mais simples. A forma mais simples de explicar é a forma mais clara, é a forma mais objetiva, né? O que eu posso, o que eu não posso, não me foi revelado. Ou não me foi permitido. É assim que ele pensava. Então vamos lá. Tornou-se mais conhecido por estudante de filosofia, não sei o quê, por causa da navalha de Ockham, né? Pela defesa da ideia de que os universais são abstrações a partir da experiência do particular, é considerado um precursor do empirismo britânico, iniciado no século XVII por John Locke. Mas é interessante, né? A navalha de Ockham afirma que a melhor explicação sobre algo é sempre a mais simples. É sempre a mais simples. Então, assim, há um absolutismo nisso? Talvez. Então, nem sempre. Às vezes, não é a mais simples. Há ocasiões em que a coisa pode ser tão complexa que exija, de fato, um desdobramento mais complexo. Mas para que ocorra esse desdobramento mais complexo, você tem que testar o mais simples. A partir do teste falho, você tenta de novo. Teste falho, tenta de novo. Então, se eu quero fazer Deus aparecer, provar cientificamente, primeiro eu tenho que fazer com que ele seja obediente a mim, né? Então, assim, veja só, você não acha, assim, um pouco arrogante querer que Deus obedeça a você? Eu acho arrogante. Assim, Deus onipotente, ele tem que estar assim, sim. Vamos admitir que ele vá muito com a minha cara. Vamos dizer que ele vá super, tipo, pá, eu gostei de você, cara. Você é foda, você é do... Eu vou fazer o que você, eu vou obedecer você por um tempo. E aí eu vou obedecer até você provar que eu sou científico. Pronto, agora eu vou provar que Deus é científico. Então assim, como é que eu faço Deus aparecer? Uma coisa que ninguém nunca viu. Aí eu faço aparecer uma coisa que ninguém nunca viu. Eu não sei se eu vou usar efeito especial ou não, porque se o vídeo for muito longo, eu tenho preguiça de colocar efeito especial. Então vamos dizer, coisa que ninguém nunca viu aparece aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui, ninguém nunca viu. Aí vai, sumiu. Aí eu faço aparecer a coisa que ninguém nunca viu diante de uma plateia de 100 mil, faço aparecer e toda vez eu faço aparecer e vou no cara lá que está testando. Tem um americano que paga 1 bilhão para quem mostrar um fenômeno sobrenatural. Aí eu chego lá e faço aparecer, e todos os testes ao redor, e todo mundo faz, e caralho, esse cara faz aparecer mesmo, e faço aparecer, e faço aparecer, e faço aparecer. Só assim você seria capaz de provar a existência de Deus mediante o seu capricho, porque eu não vejo o objetivo disso. Então, vamos lá. E se por acaso isso falha e ele não aparece mais? Olha a vergonha. Você está lá numa plateia de 1 milhão agora. Estádio lotado. E o cara que faz o Deus aparecer. E aí, pá! 1 milhão de pessoas. E nada de Deus aparecer. Vai ser... Olha, eu não queria estar na tua pele. Eu não queria estar na tua pele. Eu prefiro assim... É mais humilde. Se você crê, você tem fé, né? Tem fé. Eu tenho. Tem fé? Beleza. Qual é o mais simples da fé, o básico? No caso, no Ocidente, nós temos o Ocidente aqui. Religião principal é o cristianismo. Então, se atendo ao cristianismo mais básico, qual seria o princípio básico? Ama o teu inimigo, ama o teu próximo
e tal. E aí Jesus é o mais simples, é o mais simples. Em termos de comportamento, é o mais simples. Não julgueis para não ser julgados. Né? Então, se você não julga ninguém, não sai acusando, chamando de filho da puta, de não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. De canalha e tal. Né? Enfim, é o mais simples. Então, sempre a navalha de Ockham é útil em tudo. Realmente. Porque o caminho mais simples é esse. Né? No mundo ocidental, no mundo oriental, teríamos o Buda, que né, é uma essência simples, embora muito complexificada, porque tem várias vertentes. Eu falo em filosofia oriental, o conceito é muito diferente, assim, a perspectiva é muito diferente, embora haja paralelos, né? Haja paralelos. No mundo todo há paralelos. Assim, arquétipos universais, eu falo sobre isso também. Assim, modelos parecidos. Só que isso não significa nada metafísico, prova de Deus ou coisa do tipo, não. Isso significa um fenômeno da ação psicológica do homem no mundo. O fenômeno da ação psicológica do homem, de sua impressão no mundo, ele faz com que certas manifestações se reproduzam em vários lugares e sejam muito semelhantes, né? Como valores que são muito semelhantes e tal. Porque os princípios básicos sempre são esses, né? E no Ocidente temos o Cristo, que diz que é o princípio básico, amar o inimigo. Se todo mundo faz isso, o que é que acontece? O que acontece é que passa a não existir inimigo. Tipo, o conceito de inimigo se anula, porque você concorda que se todo mundo amasse o inimigo... Porque, vê que interessante, todo mundo espera que o outro, primeiro, ame o inimigo, né? Ame... aí sim, quando você diz, pô, tá todo mundo se amando, agora sim eu vou... Não. Tem que começar de você. Esse é que é o problema. E é o princípio franciscano, né, de Francisco de Assis, amar que ser amado, né? Compreender que ser compreendido, ou seja, partir de mim ou compreender do que ser compreendido. Talvez isso explique um pouco essa simplificação radical na teoria de Guilherme de Ockham, por ele ter sido, né, dessa linha franciscana, simples. Tudo que é simples é elegante e fácil de ser transmitido. Mas como o nosso mundo tem a velha angústia de ser da filosofia, na literatura, né, imbricada na existência e nessa nossa angústia eterna pela pergunta do ser, a gente sempre espera que alguma coisa venha sobrenatural, mágica e instantaneamente e não pode esperar, por isso que a gente quer tudo rápido, porque cada vez mais a internet faz com que a gente seja acelerado. E aí a gente não degusta nem mesmo a sabedoria da simplicidade da filosofia em alguns dos seus aspectos mais simples, como no caso da simplificação que ele faz dos universais. E como você pode falar dele sem os universais. Mas eu vou falar nos universais, universais. É porque assim, aqui é mais um papo sobre provocações filosóficas. Você já percebeu, né? Filosofia de tudo é uma ironia. É ironia. Eu não sei se eu já falei. Eu não sei se eu já falei, né?
Eu vivo falando isso. Filosofia de tudo nasceu de uma gargalhada. Não, isso eu não falei não. Nasceu de uma gaitada que eu dei. Gaitada aqui em pernambuquês é gargalhada. Nasceu de uma gargalhada que eu dei com a ideia, assim, eu sozinho. Eu já tinha ouvido falar da teoria de tudo e tal. Comecei a ler sobre física quântica. Ler sério, sabe assim, ler bem sério e tal. E, e comparar com o que os coaches quânticos falam, assim. E a teoria de tudo, sabe? Depois me veio assim a ideia, depois me veio assim, teoria de tudo, e eu comecei a rir, porque a ambição humana, ela é tão grande que tem físicos agora, não são mais filósofos, são físicos que querem fazer uma realmente teoria de tudo, ou seja, o mundo em nossas mãos, quase. O mundo na palma da mão. O mundo todo sob o nosso controle, o nosso domínio, sabe? A gente numa matriz. Assim, isso é muito maluco, cara. É uma ambição muito grande. É uma falta de humanidade. Você assim, é você querer ter o poder a todo custo. E é um poder descontrolado. Um poder que destrói o planeta, um poder que assim não é só assim, não é só anti-fé. Porque assim, anti o Cristo, que o Cristo ensina, né, aquela coisa da fé, do amor ao próximo e tal, isso já é de cara. Mas assim, é anti qualquer ética, qualquer noção de ética da história da filosofia. É você querer criar um sistema que só você consegue explicar. Então você é o dono do sistema. Você passa a ser Deus, porque você é o dono do sistema. Você passa a ser onipotente, entende? E assim, tem muita gente com surto de onipotência, né? Vide as diferenças sociais na nossa sociedade. Então, toda essa questão da navalha de Ockham, né, da física como ela é usada hoje, dos trambiques baratos que a gente vê aí, coaches quânticos, misturando filosofias baratas. Inclusive, tem gente dizendo que Sócrates foi o primeiro coach, sabe? Porra. Caralho, velho. Sócrates, o primeiro coach. Imagina, Sócrates, velho. Sócrates. Eu tenho um vídeo, eu vou botar no card aqui. Sócrates, o primeiro coach. Você imagina um Sócrates quântico, sabe assim, coach quântico, ele já sabia dos átomos, ele já sabia que a frequência, assim, as ondas, partículas subatômicas estavam ondulatórias e tal, e havia um colapso de função de ondas. E ele dizia que na caverna estavam os que não conheciam o colapso de função de onda. Tá entendendo? Eles não conheciam, né? São uns ignorantes. Sócrates, né? O primeiro coach. Só dá para ser irônico. E assim, você vê gente cada vez mais assim no campo da psicologia, gente com CRP, né? Conselho Regional de Psicologia, gente com CRM, gente com mestrado, gente com doutorado em filosofia, colocando o Olavo tem razão. Assim, não, razão, razão. Pode até ter razão, mas não está certo. Ó, todo mundo que prega antagonismo não está certo. Não está certo. Fala em Jesus, é hipocrisia, porque assim, prega o antagonismo e fala em Jesus. Não fala em Jesus, não fala por nenhum, esconde Jesus, coloca Jesus assim apenas como slogan, sabe? Mas assim, não fala em Jesus, porque
se falar, realmente o bicho pega. É contraditório. Jesus é proibido, sabe, para esse sistema. Só que o cristianismo não. O cristianismo é uma coisa muito bem disfarçada, tem um sistema. Existe um sistema no cristianismo, então isso facilita muito para quem controla o sistema e para quem tem recursos, né? Recursos. Money! Quem tem recursos, a coisa se torna muito fácil. Pois é, Guilherme de Ockham não é muito complexo, né? Assim, a complexidade dele está, na verdade, assim, ele é e não é, porque a complexidade dele está, se você estuda filosofia já, né? Se você não conhece, então aí seria interessante conhecer, por isso que eu vou, como eu falei, repito, coloquei o link aqui para o canal embaixo. A filosofia dele é mais facilmente entendida quando você tem o conhecimento do problema dos universais, né? Então, o nominalismo, o conceitualismo, que são conceitos bem diferentes, mas eu já dei aquela pincelada geral, basicamente é isso. Eu vou fazer posteriormente um vídeo sobre Aristóteles, Platão e Aristóteles, mas assim, eu vou tentar fazer uma coisa muito resumida porque eu não tenho saco para explicar Aristóteles, sabe? Explicar Aristóteles não tenho muito saco para isso não, mas eu vou tentar explicar. Eu tenho meus filosofinhos preferidos, é aquela coisa. Eu tenho meus filosofinhos preferidos, eu tenho meus teminhas preferidos, e aí eu acabo caindo nos mesmos temas preferidos, e, enfim. E aí saio passando a navalha de Ockham em filósofo que... E acabo passando a navalha de Ockham antes de explicar o conceito da filosofia de Ockham. É isso aí. Mas aí volto para Kierkegaard, volto para Kant, volto para Nietzsche, né? Depois dou um pulinho em Sartre. Mas, enfim, você já viu que a questão do ser e do nada, ela sempre ela é infinita. Ela é inexplicável. O que é explicável é assim. O que é explicável é aquilo que se retira, que se depreende, que vai se depreendendo e vai se conectando a algum conhecimento anterior e vai. Então, em si, a coisa não explica nada. Esse canal, por exemplo, não se explica. Eu não me explico, eu não me explico. Eu vou fazendo, vou construindo. Então, eu não, pô, se eu for me explicar em tudo, eu conto a minha história. Eu não quero contar a minha história. Eu quero contar histórias, não a minha história, entende? E a história da filosofia ela é muito interessante, só que ela é chata. Se você for vê-la de uma maneira, assim, não é para todo mundo. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar e escutar uma aula de 1 hora, 2 horas, ler um livro tal, passar horas lendo, gosto. Só que nem todo mundo gosta, então você acaba que tem que fazer uns atalhos e começar a fazer vídeos com mais efeitos especiais como esse. Esse não tem, né? Esse não tem. Esse vídeo, ele tem atalhos que eu vou pegando. E eu tô chamando de atalhos porque é a palavra que eu encontrei melhor para explicar. Quem não entendeu, o conceito da navalha de Ockham já foi passado básico, então já está passado. E quem quiser entender os pormenores disso aí que eu estou falando, vai passeando pelo canal, porque você vai ver que tem que assim, vídeo curto, eu boto efeito especial, faço um monte de coisa, eu gosto mesmo, gosto de doideira. Esse canal é meio doido mesmo. E tem hora que eu tô meditativo, sabe? Aí gosto de ficar falando, contando história.
falando de pensador, por isso que eu navego, às vezes vou para canto, depois saio. Enfim. Mas o conceito básico já foi passado. E aqui de lado está a tela final, que sempre aconselho botar a tela final, né, do lado aqui.